um dos reis que mais ajuntou tesouro na terra. E quando ele orou pedindo prosperidade para Deus, como foi que ele orou? Não me des nem a riqueza, nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome do Senhor. Quem fez esta oração? Salomão. Por que será que Salomão, nesta oração, ele não pediu riquezas? E ainda assim foi um dos homens mais ricos na face da terra. Por que nesta oração Salomão, ele também não pediu pobreza? Mas ele pediu apenas o pão necessário, o essencial. Sabe por que ele pediu apenas o pão necessário? Porque ele já possuía no seu coração os tesouros do céu. E quando nós possuímos no nosso coração os tesouros do céu, as demais coisas nos serão acrescentadas. E Jesus, ele não trabalhou com prosperidade, ele trabalhou com necessidades. O vosso Pai Celestial sabe de todas as coisas que necessitais. Não andeis ansiosos com o que haveis de comer, de beber, de vestir. O Pai sabe, mas busque primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o que é que nós entendemos por tesouros nos céus? Tesouros nos céus são bens incomparáveis, são riquezas extraordinárias, são coisas muito grandes que não dá para a nossa mente humana alcançar. Por isso que Paulo, ele descreve as bem-aventuranças na glória, dizendo aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que nenhum coração sentiu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que ajuntam tesouros no céu. Porque lá a traça não corrói, a ferrugem não corrói, os ladrões não escavam, não roubam. Onde estiver o seu tesouro, vai estar o seu coração. Isso é prosperidade. E eu gostaria, nesta noite, de compartilhar com os irmãos, como primeira mensagem da série, as virtudes nos corações daqueles que buscam tesouros nos céus, daqueles que ajuntam tesouros nos céus. E eu tenho certeza que a nossa igreja é uma igreja de ajuntadores de tesouros no céu. Amém? Então essas virtudes das quais vou compartilhar com os irmãos, elas estão nos corações de vocês. A primeira virtude no coração de quem deseja juntar tesouros no céu é a virtude da revelação. Os tesouros nos céus começam com a revelação da sua grandeza, com a revelação da sua beleza, da sua riqueza, que são coisas extraordinárias. Foi por isso que Jesus contou a parábola do tesouro oculto. Quando aquele homem descobriu que naquele terreno, naquela propriedade tinha um tesouro oculto, o que foi que aquele homem fez? Ele vendeu tudo o que possuía para tomar posse daquele terreno, porque ele sabia que tinha um tesouro oculto naquele terreno, e foi uma explosão de alegria, porque a alma é a primeira a ser impactada com a grandeza, com as riquezas do reino de Deus, quando descobrimos que Jesus é a porta para esses tesouros. E o homem tomou posse daquela terra, porque descobriu o tesouro. Conta-se que um colecionador de antiguidades, ele foi até uma loja de antiguidade e comprou uma moldura antiga. Pagou 20 ou 30 dólares e levou para casa aquela moldura. Quando chegou em casa,
ele desmontou aquela moldura e descobriu que dentro dela tinha um documento. Era um documento intacto, mas estava meio amarelado. Ele percebeu que não era um documento qualquer. Ele chamou um perito para examinar. E o perito então veio com todas aquelas técnicas, com lupa, e disse: o senhor descobriu um tesouro. Era uma cópia autêntica da libertação dos Estados Unidos da América de 1776. Foi uma explosão de alegria. Ele vendeu aquele documento no Museu de Nova York por milhões de dólares. É muito maior a alegria quando alguém descobre que Jesus é a porta para os tesouros no céu. Há mais júbilo no céu por um pecador que descobre esse tesouro. Porque a revelação mais importante na vida do homem é a descoberta desse tesouro, que Jesus é a porta para tomar posse dessas riquezas no céu. Qual foi a reação do Zaqueu, que tinha muito dinheiro? Quando ele descobre que Jesus era a porta dos tesouros do céu, ele recebe Jesus com alegria. Ele disse: eu vou doar a metade dos meus bens aos pobres, porque agora eu sou próspero, eu descobri a prosperidade. Maria quebrou aquele seu vaso de perfume, ungiu os cabelos de Jesus, os discípulos abandonaram as redes e passaram a andar com o mestre. E a Bíblia diz que Moisés, depois de grande, está lá em Hebreus, capítulo 11, ele considerou a sua fé, seu povo, o seu Deus, como riquezas maiores, 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 de que todos os tesouros do Egito. Está lá, em Hebreus 11. Olha que coisa maravilhosa. Ele teve a revelação. Mas em contrapartida, quantos chegam bem pertinho desse tesouro e não têm a revelação que os irmãos tiveram? Podemos lembrar daquele testemunho emocionante de Paulo diante do rei Agripa. O rei Agripa ficou tão emocionado que diz: por pouco me persuades a tornar-me um cristão. Mas Paulo disse: quem me dera, se por pouco ou por muito, todos se tornassem como eu. Eu tive uma revelação lá no caminho de Damasco. Mas o rei Agripa tinha muitos tesouros na terra. E os irmãos devem se lembrar perfeitamente da experiência desse jovem rico. Ele procurou por Jesus e disse: mestre, que devo fazer para herdar o reino de Deus? Jesus disse: venda tudo o que tens, dê aos pobres, venha e terás um tesouro no céu. E ele ficou triste, porque ele havia juntado apenas tesouro na terra. E o seu coração estava onde? Seus tesouros. Que pena. Que pena. Mas essa revelação dos tesouros do céu é como aquela gincana que os monitores fazem com as crianças nos acampamentos. Você se lembra daquela brincadeira do tesouro oculto? Né? Os monitores escondem um tesouro e as crianças começam a procurar, não é assim? E os monitores ficam torcendo para as crianças acharem. Quando elas começam a chegar perto do lugar, eles dizem: olha, vocês estão esquentando, estão esquentando. Quando elas afastam do local, olha, vocês estão esfriando. Vocês estão esfriando. E é uma alegria quando a criança descobre o tesouro. Quanto mais nos aproximamos de Deus, da palavra, sentimos o calor dos tesouros do céu. Na medida que vamos distanciando dos tesouros do céu, nós vamos ficando mais materialistas, mais apegados dos tesouros da terra. Irmãos, a traça corrói, ferrugem corrói, os ladrões escavam, roubam. A Bíblia não é contra riquezas, mas o coração não pode estar na riqueza. Nós temos que ajuntar tesouros
lá nos céus. A segunda virtude no coração daqueles que ajuntam tesouros no céu é a virtude da humildade. Nós vivemos num mundo tão ganancioso, tão carente de humildade. Humildade. E uma boa referência para quem deseja começar a juntar tesouros nos céus é o Salmo 131 que nós acabamos de ler nessa noite. O que é que o salmista diz? Senhor, não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar. Eu não ando mais à procura de grandes coisas e coisas grandiosas demais para mim, ou seja, eu não quero mais ajuntar tesouros na terra. Eu só quero descansar a minha alma. Como uma criança descansa nos braços da mãe. Eu quero descansar nos seus cuidados. Eu não quero mais ter ansiedade. Eu sei que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. Eu gostaria que os irmãos lessem Mateus capítulo 5, versículo 3, porque eu tenho uma pergunta para fazer aos irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 3. É uma das bem-aventuranças que Jesus pregou. Vejam bem o que ele diz aqui em Mateus 5, 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí eu tenho uma pergunta. Jesus era rico ou era pobre? Será que ele era rico? Será que ele era pobre? Quantas pessoas entendem, pregam, ensinam a pobreza de Jesus? Que Jesus foi pobre. Será mesmo? Se Jesus de fato fosse pobre, Salomão perdeu uma grande chance de querer ter uma vida igual a dele. Mas ele não pediu pobreza, ele disse, eu não quero pobreza, pobreza não é comigo, não me dê pobreza. Então alguém poderia dizer, não, Jesus era rico. Então Salomão também perdeu uma oportunidade de viver como ele. Poderia ter pedido riqueza, mas Salomão não pediu riqueza, não pediu pobreza. Mas afinal de contas, o que Jesus era então? Rico ou pobre? Ele não era rico, ele não era pobre, ele era humilde. Existe uma diferença entre riqueza, pobreza e humildade. Quantas pessoas nós conhecemos que são ricas, mas porém são humildes, simples. Quantas pessoas nós conhecemos que são pobres, materialmente falando, e são orgulhosas. Mas Jesus não era rico. Se quisesse, poderia ter todo o ouro, toda a prata, mas não era rico. Jesus também não era pobre, mas ele adotou um estilo de vida humilde, para poder andar, viajar por todas as cidades, todas as aldeias, pregando a palavra, pregando o evangelho, com toda a humildade. E aí o que foi que ele disse para os discípulos? Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Humildade. Mas alguém poderia levantar a seguinte pergunta, pastor, então de onde veio essa ideia da pobreza de Jesus? Por incrível que pareça. Sabe de onde veio essa ideia da pobreza de Jesus? Foi uma interpretação errada do presépio de Francisco de Assis. Porque Francisco de Assis, ele ficou tão emocionado com o nascimento do menino Jesus, que ele quis encenar aquilo. E ele encenou de uma maneira tão simples. Ele fez ali, naquele tempo não havia essa palavra, né, mas fez uma maquetezinha ali. E ali na maquete ele colocou ali os animaizinhos, colocou a manjedoura, o bercinho de palha, colocou ali 3 reizinhos entregando ali presentes e tal, né? Daí surge essa ideia equivocada de que Jesus era pobre. Mas Jesus não era pobre. Querem ver por que Jesus não era pobre? Tudo é uma questão de sabermos entender bem a palavra de Deus e a história. Os pais de Jesus, José e Maria, eles tinham recursos. Talvez até mais recursos do que nós.
Então por que Maria deu à luz lá na manjedoura? O que é que diz a Bíblia? Não havia lugar para eles nas hospedarias, mas dinheiro eles tinham. Com certeza tinha dinheiro para pagar uma boa hospedaria para sua esposa ter o bebê. Naquele tempo não se fazia reservas pela internet. Tinha que arriscar. Era a época do recenseamento, a cidade estava assim, e a bolsa não tem hora ali para estourar, não é? Portanto, a manjedoura ali foi uma espécie de, eu não tenho palavra melhor, uma espécie de UPA. Uma UPA. Né? Uma unidade de pronto atendimento. Foi uma emergência. Dar à luz ali. Quantas histórias a gente conhece de mães que deram à luz em viaturas aí, de corpo de bombeiro. Emergência. Mas eles tinham recursos. Um outro detalhe, José e Maria tinham recursos para ter uma boa casa. E com certeza eles tinham uma boa casa, uma boa tenda. Onde foi que eles receberam os magos? Os magos não foram recebidos lá no estábulo. Basta olhar bem a história. Os magos foram recebidos na sua casa, já na residência. E também não eram 3. A Bíblia diz uns magos, deveria ser uma comitiva. E eles não andavam sozinhos. Eram reis. E o que foi que eles deram de presente para o menino Jesus? Ouro. Olha, se a situação tivesse ruim, melhorou. Não eram pobres. Tinham uma vida de classe média. Participavam das festas de Jerusalém. Não perdiam uma festa. Levavam o menino Jesus. Mas Jesus adotou um estilo de vida humilde. Humilde. Então ele dizia, as raposas têm seus covis. As aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Querem me seguir? Querem me seguir? Esta semana eu fiquei assim estarrecido, quando eu vi aquela relação enorme dos pastores e bispos que têm jatos particulares. Cada modelo de jato, o proprietário do lado, cada jato face de mais ou menos 168 milhões, 170 milhões. Aí eu fiquei pensando comigo, que tipo de prosperidade é essa, não? Que funciona só para os bispos, só para os pastores. O profeta Ezequiel já pregava sobre isso. Sobre os profetas que desfrutariam da lã das ovelhas, da gordura das ovelhas, enquanto que as ovelhas bebiam água suja. Quantos irmãozinhos não têm o dinheiro da passagem do ônibus, muitas vezes para assistir o culto e vão a pé, enquanto que grandes líderes só têm que andar de jato. Tem jato. Que prosperidade é essa? Onde é que está a humildade nisso? Humildade. Terceira característica. Para aqueles que querem de fato ajuntar tesouros no céu. É a virtude da generosidade. É a prática da generosidade. Esse exercício da generosidade é um grande desafio que nós temos. Quero pedir aos irmãos que leiam junto comigo Mateus 12:35. Vamos ler juntos? O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mal, tira coisas más. O homem bom, ele tira a bondade do tesouro do seu coração. Isso é generosidade. Davi tirou coisas boas dos tesouros que estavam no seu coração. Onde estiver os seus tesouros, estará o seu coração.
Foi por isso que ele acolheu ali o Mefibosete, cuidou daquele homem para o resto da vida. Abraão tirou coisas boas dos tesouros do seu coração, acolhendo a família de Ló. Podemos lembrar do José do Egito. Que bondade aquele homem. Acolheu a sua família, acolheu seus irmãos. Podemos lembrar de Boaz. Tirou coisas boas do seu coração, acolhendo Noemi, Ruth, numa situação tão difícil. E por que não dizer a filha de Faraó? Ela tirou bondade do seu coração, quando acolheu aquela criança ali no rio Nilo, cuidou daquela criança, deu um futuro para aquela criança, que bondade! Mas infelizmente, nós estamos vivendo num mundo com muito pouca generosidade. E o propósito de Deus é abençoar com bênçãos materiais os corações que estiverem dispostos a repartir, compartilhar, dividir, investir. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 44 e 45. Depois eu tenho mais uma pergunta para fazer aos irmãos. E contextualizar a pergunta que vou fazer. Atos, capítulo 2, versículos 44 e 45. Veja o que diz aqui a palavra. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então não havia necessitados entre eles, porque eles permaneciam juntos, no partir do pão, juntos na doutrina dos apóstolos, juntos na oração, e distribuíam seus bens na medida em que alguém tinha necessidade. Então, em resumo, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela juntava as pessoas e dividia os seus bens. E hoje parece que nós estamos vivendo uma inversão de valores. Parece que a maioria das igrejas hoje ajunta os seus bens e divide as pessoas. A nossa igreja sempre teve essa preocupação na hora de fazer os seus eventos, né? Nós vamos fazer um evento para quem? Para a igreja. Se nós fizermos um evento que vai custar muito caro, nós vamos dividir a igreja. Somente alguns vão poder participar. Os outros não. Então vamos tentar fazer um evento para todos, porque a igreja tem que ajuntar, não dividir. Mas infelizmente, parece que a filosofia de muitas igrejas hoje é ajuntar bens e dividir as pessoas. Ajuntar patrimônio, dividir as pessoas. Eu não sei quantos de vocês conhecem aqui uma cidadezinha tão gostosa, chamada São Lourenço. Quem aqui já foi a São Lourenço? Levante a mão. Vários irmãos. Uma estância, né? Cidadezinha gostosa. Você sabe por que essa cidade ganhou o nome de São Lourenço? É evidente que foi em homenagem ao São Lourenço. Porque Lourenço, ele foi um diácono católico. E ele morreu como mártir no século XII. São Lourenço. Lourenço era um homem muito piedoso, muito generoso. E ele acolhia as pessoas necessitadas. Fazia boas obras, boas ações. E a cidade de São Lourenço, ela tinha essa característica. Ela começou a acolher as pessoas doentes ali do sul de Minas. Pessoas pobres. E ajudavam. Tinha uma ação social muito forte ali, na cidade de São Lourenço. Assim como São José dos Campos, que cresceu acolhendo as pessoas doentes para fazerem tratamento aqui. Cada cidade tem a sua história. E a cidadezinha, então, ganhou o nome de São
Lourenço. São Lourenço era um diácono, administrador, um grande gestor. Aí conta a história que quando o imperador romano confiscou os bens da igreja, ele chamou o diácono Lourenço e disse: você tem 3 dias para me apresentar todos os tesouros da igreja. 3 dias. Ele disse: tá bom. E o Lourenço saiu para juntar os tesouros. O imperador então convidou ali os seus amigos, toda a corte, para apreciar os tesouros da igreja. 3 dias depois, Lourenço estava lá com os tesouros preciosos da igreja. Abriram as portas do palácio e ele entrou com os tesouros. Mendigos, cegos, coxos, aleijados. O imperador gritou: você está louco? Ele disse: não, esses são os tesouros mais preciosos da igreja. E a igreja continuava confiscando bens. Por onde os confiscadores de bens passavam, as pessoas vaiavam. Sabiam disso? E aí o termo, quem tem boca, vai a Roma. Vai a Roma. Mas ajuntou tesouros, ao ponto de ter que construir um banco. Muitos tesouros. Mas a igreja, ela precisa voltar ao dom da generosidade, ao dom da bondade, a juntar pessoas, distribuir bens. E finalmente a 4ª virtude na vida daqueles que desejam juntar tesouros no céu, é a virtude da fidelidade, a virtude da fé. Onde é que Deus vai procurar essa fidelidade em nós? No nosso coração. Onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. É lá, é no coração do crente que Deus vai procurar fidelidade. Por que que Deus fez o povo rodear 40 anos pelo deserto? Para testar o coração do povo, para saber onde estava o tesouro do povo. E daquela geração ninguém entrou em Canaã. Só a geração de Josué e Caleb. Porque os tesouros eram na terra. Deus testou o coração de Abraão. Olha, irmãos, Deus pediu a Abraão o tesouro mais precioso que ele tinha. E era o único tesouro que ele tinha. Qual era o tesouro mais precioso de Abraão? E Deus pediu? Que teste. E Deus então disse: não toque no menino. Não toque. E quando Isaac perguntou: pai, onde é que está o cordeiro para o sacrifício? Deus proverá. Deus proverá. Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata. E Ele proverá para si o cordeiro. Deus confirmou para Abraão, porque Deus já sabia que o coração de Abraão não estava nas riquezas na terra, porque Abraão era um homem rico. Testou o coração de Moisés. Tinha tudo para herdar os tesouros do Egito. Mas considerou sua fé, seu Deus, seu povo, riquezas maiores do que todos os tesouros do Egito. Por isso que Pedro, escrevendo às 5 igrejas ali da Ásia, nas suas 2 cartas, ele diz que a nossa fé, provada e aprovada, ela vale muito mais do que o ouro apurado pelo fogo. São os nossos maiores tesouros. A nossa fé, a nossa fidelidade. Eu gostaria de encerrar lembrando desta promessa de prosperidade que Deus tem para nós, quando decidimos ajuntar tesouros na terra. Vamos ler essa promessa que Deus deu para nós? Em Deuteronômio 28:12, juntos, aqui, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à sua terra no seu tempo, para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Isso é prosperidade, irmãos. Isso é prosperidade. Chuvas representa colheita.
Chuvas representam bênçãos sem medidas. Está lá em Malaquias 3,10. Provai e vede, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas, mas ajuntem tesouros nos céus, porque lá a ferrugem não pegam esses tesouros, a traça não corrói. Mãos abençoadas representa sucesso. Todos nós queremos sucesso e prosperidade para os nossos filhos. Basta lembrar de José do Egito. A Bíblia diz que em tudo quanto ele punha as suas mãos, Deus abençoava, e ele prosperava. Fez o seu pai prosperar, a ponto dos seus irmãos ficarem com inveja. Seus irmãos o venderam como escravo, ele foi parar na casa de Potifar, e ele prosperou e fez Potifar prosperar. E ele foi injustamente para a cadeia. E ele fez aquela prisão prosperar. E finalmente ele chega no Egito, na corte. Ele fez a família do faraó prosperar. Ele fez o Egito prosperar. E ele levou toda a sua família para prosperar no Egito. Porque José ajuntava tesouros no céu, não na terra. Emprestar significa estabilidade. É uma escolha que os irmãos têm que fazer. O que vocês preferem? Emprestar ou pedir emprestado? Ou nenhum dos dois? É mais confortável? Se os irmãos não estiverem com o coração aberto para emprestar, então não tem prosperidade. É melhor emprestar. É melhor emprestar. Foi assim que o Eliseu operou o milagre lá na casa da viúva. O que é que você tem na sua casa? Ela disse, eu não tenho nada. Os credores já estão chegando para levar meus filhos como escravos. Não tenho nada. Naquele tempo, azeite era como bitcoins, dólares, era dinheiro no mercado. Azeite. Quem plantava azeite, ficava rico. Você não tem nada? Então vai até os vizinhos. Empreste vasilhas vazias. Quanto você puder, traga vasilha, empresta vasilha. Vasilhas vazias. Na medida em que as vasilhas chegavam, elas enchiam de azeite. Ele disse, agora você venda e viva do resto. Você nunca mais vai pedir vasilha emprestada para ninguém. Agora você tem para vender e até para emprestar. E eu quero terminar lembrando o irmãozinho que chegou para o pastor e disse, pastor, prosperidade é trocar o carro zero, todo ano, trocar o carro zero, todo ano. Só que ele estava endividado. O pastor falou, prosperidade é você orar a Deus e trabalhar para zerar a sua dívida. É melhor do que carro zero. Zera as suas dívidas. Isso é prosperidade. Conseguir zerar as nossas dívidas. Eu sei que é difícil viver sem dívidas. Né? Você vai comprar um carro, você pega um carnezinho para você pagar. Você põe no seguro, porque se roubar, você vai pagar o carro por bandido, né? Não é fácil. Mas a prosperidade é você conseguir quitar o seu carro. E dizer, agora eu posso comprar outro. Porque Deus está me dando essa bênção. Porque o carro é uma necessidade. Prosperidade é você conseguir comprar seu terreninho. Começar a construir. Constrói um cômodo, 2. Compra um apartamentinho simples. Depois você compra outro, melhor. Isso é prosperidade. Não tem prosperidade maior do que você colocar a cabeça no travesseiro e dizer, o meu Deus é um Deus provedor. Os meus tesouros não estão aqui. Os meus tesouros estão no céu. Tudo que eu ajuntar aqui nesse mundo
A traça vai corroer. A ferrugem vai corroer. Ou então os ladrões vão roubar. Mas os meus tesouros na glória estão garantidos em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos continuar conversando nos próximos sermões sobre esse tema.